Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui um vídeo com um conteúdo um pouco diferente dos demais. Pretendo fazer uma análise aí nutricional dos participantes do reality show Largados e Pelados. Esse programa, esse reality show, a proposta dele é colocar pessoas nos locais mais inóspitos possíveis, né, de mais difícil sobrevivência, que são dos mais variados tipos, né? Dos que eu já assisti, tem, por exemplo, no deserto do Arizona, nos Lençóis Maranhenses aqui no Brasil, na Amazônia, tanto no Brasil, Colômbia, Panamá, também no frio do Alasca, savanas africanas, enfim, tem todo tipo de ambiente aí, todo tipo de risco diferente para a saúde dessas pessoas que estão participando, né? Então eles têm que ter várias técnicas aí de sobrevivência, de caça e de coleta de alimentos para que eles possam sobreviver a todos os dias que o programa exige, né? Que o reality show exige. São vários tipos de desafio, né? A pessoa pode participar sozinha, pode ser em dupla e também pode ser em tribo, né? Quando pelo menos duas duplas se encontram na metade do desafio. A quantidade de dias também de participação é variada, né? Ela pode ser de 14 dias, de 21, de 40 e de até 60 dias. Geralmente 60 dias é uma tribo, é um grupo maior de pessoas para sobreviver aí esses 2 meses, né? Como eu já falei, pode ser realizado em diversos ambientes aí espalhados pelo mundo, né? O principal desafio que ocorre no programa é o de 21 dias, né? Que eu vou citar como exemplo aqui para a gente poder trabalhar o assunto, né? Na parte nutricional. Neste caso, cada participante pode levar apenas uma ferramenta, né? Pode ser uma faca, né? Para facilitar o trato de animais, para a construção de abrigo, a panela, principalmente para ferver água e para a cocção dos alimentos, né? Uma pederneira, que é uma ferramenta para você produzir faíscas, né? Para facilitar a produção de fogo. E pode ser um mosquiteiro também, que o pessoal utiliza muito quando vão para florestas, né, para se proteger dos mosquitos que atrapalham bastante a questão do sono. Cada duplo participante recebe um mapa para localizar o ponto de partida, que é onde as duplas se encontram, regiões com animais perigosos, para que eles possam evitar, pontos de acesso à água e o ponto de resgate, que é o local onde eles devem chegar ao final do desafio para que eles possam ser resgatados. No desafio todo, eu menciono esses 5 pontos aí que são essenciais para a sobrevivência dos participantes, né? Que é o acesso à água, minimamente de qualidade, né? Que a gente vai falar aí mais na frente, abrigo, fogo, comida e sono. A questão da água, né? É um ponto fundamental. Dependendo da qualidade da água lá, eles realizam a fervura, né, para matar os micro-organismos, ou então eu já vi eles utilizarem também um filtro bem rudimentar, né, feito de pedra, areia e carvão. Essas águas, né, nesses ambientes, elas têm risco de contaminação, né, principalmente de bactérias e parasitas. Então, isso pode fazer com que o participante não complete o desafio, né, por risco de contaminação, né, que pode comprometer a saúde dele. A partir de 3 dias já ocorre o risco de desidratação, né? Pode fazer o paciente, o participante, deixar o desafio também, se eles não conseguirem coletar água nesse período, de 3 a 7 dias, porque como eles estão sempre em movimento, né, ou realizando atividades de construção de abrigo ou de caça
ou de coleta, eles estão gastando água, né? Então, eles precisam se reidratar o quanto antes e para isso precisam de uma água de boa qualidade. Em relação ao abrigo, o objetivo é proteger dos predadores. Eles realmente, normalmente colocam materiais ao redor de onde eles ficam durante a noite para evitar que os animais tenham acesso. Tem a questão da proteção contra a chuva e o sol, né? Controle da temperatura, principalmente à noite. Às vezes faz muito frio, né? Eles podem correr o risco de ter hipotermia. E também para manter o fogo. Principalmente em florestas tem uma característica de chuva, né? Então o abrigo ele serve aí para proteger o fogo para que ele possa se manter aceso, né? E tem a questão de favorecer o descanso e o sono, que são fundamentais para que o participante consiga se manter até o final do desafio. Questão do fogo, né? É essencial para aquecer à noite, para cozinhar, assar e defumar os alimentos, caso eles encontrem um animal, por exemplo, de grande porte que dê para se manter alimentados durante mais dias, né? Aí eles procuram fazer um defumador artesanal, simplesmente pendurando a carne em cima do fogo para que essa fumaça possa defumar essa carne ao longo dos dias, né? E evitar que ela venha a se estragar. Além disso, o fogo também serve para evitar a aproximação dos predadores à noite, né? Os animais geralmente não ficam próximos ao fogo, então é uma forma de se proteger contra o ataque desses animais à noite. A questão do sono ela também é fundamental, porque é perceptível que quando os participantes passam vários dias sem dormir, eles começam a perder os reflexos, o julgamento e o tempo de reação, né? Além da capacidade de concentração e a fadiga, né? Eles vão ficando cada vez mais cansados e isso atrapalha a caça e a coleta de alimentos, né? Então, é importante sempre que tenha uma, uma mínima condição de sono para que eles possam passar mais tempos aí no desafio. Agora, em relação à alimentação dos vencedores, né, os que realmente conseguem chegar até o final, eu observo que é a proteína animal que faz toda a diferença na, é, na conclusão do desafio, né? Os que conseguem caçar e consumir proteína animal, eles perdem menos peso durante o desafio e conseguem chegar ao final com uma condição física muito melhor do que os outros que ficam com um jejum de proteína, né? Principalmente proteína animal. Aí a gente tem animais dos diversos tipos, né? Antílopes, veado, lagarto, peixe, rã, cobra, javali, escorpião, rato, gambá, jacaré, enguia e muitos outros animais, né? No caso da proteína animal, né, a proteína que vem das plantas, elas acabam não suprindo as necessidades proteicas em comparação com a proteína animal, né? E além disso, não é encontrado em grande quantidade suficiente na natureza, né, para eles. Geralmente eles encontram algumas frutas ou algumas plantas comestíveis, mas acaba não sendo suficiente para manter eles durante todo o período em que eles estão nessas condições. As plantas geralmente só fornecem carboidratos e ainda assim numa baixa quantidade, enquanto os animais fornecem proteína e muitas vezes gordura, né? Às vezes tem alguns animais que têm uma capa de gordura ali, ou debaixo do couro, né? Ou na carne mesmo, né? Muitas vezes os carboidratos que eles conseguem encontrar, principalmente nos desertos, eles são tão secos que eles não conseguem se alimentar, que nem eu vi em alguns casos, né? Então a parte de carboidratos mesmo ela é bastante limitada nesses ambientes, né? Então é geralmente a proteína animal que faz toda a diferença aí na dieta deles. Aí a gente tem aí algumas repercussões na
composição corporal, né? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente sistematizar aqui o conteúdo, né? Eles chegam a perder 12 quilos em 21 dias. Isso é mais de 500 gramas por dia. E é claro que essa perda ela não é 100% só de gordura, né? Tem perda de massa muscular, tem perda de água, né, devido à desidratação. Então, eu vou dar um exemplo aí para a gente ver como é que acontece esse gasto energético, né, na pior das hipóteses, né? Esses 2 quilos vezes 7.700 calorias, que seria um déficit aí, médio para você perder 1 quilo de peso, né, de gordura corporal, 12 vezes 7.700 dá 99.400 calorias. Essas calorias divididas por 21 dias dá numa faixa aí de 4.400 calorias a menos por dia para que eles percam todo esse peso durante 21 dias, né? Como o ser humano tem uma média de gasto calórico diário de 2.000 calorias, eu coloquei aí, somando com as 4.400 calorias de perda, dá aí 6.400 calorias por dia que eles chegam a perder nesse exemplo aí que eu dei de 12 quilos em 21 dias, né? Claro, isso aqui é só um exemplo para a gente ser mais didático, né? Eu não estou dizendo que é exato isso daí, porque a gente tem que considerar também a parte de desidratação e o fator de atividade física também, né? O quanto que eles andam, caminham, gastam energia caçando, coletando alimentos, questão do sono, teria que considerar tudo isso daí também. A perda não é somente de gordura, como eu já falei, né? Também tem a perda de líquido e de massa magra. Temos aí a questão da perda de água, que gera risco de desidratação, que eu já mencionei antes. A perda de massa magra implica em redução de força, resistência, imunidade e desnutrição, né? Isso vai limitando cada vez mais a pessoa no decorrer dos dias, né? Ela chega com resistência maior e no final do desafio ela já chega bem depletada, né? Com bastante perdas em todos esses aspectos aí que eu mencionei agora. Em relação à perda de gordura corporal, né? O que a gente observa? Existe uma menor reserva energética, né? Então entenda gordura como fonte de energia, né? Existe também um menor isolamento térmico nas pessoas mais magras, né? Isso gera um maior risco de hipotermia. Então, por esses dois pontos, eu observo que os participantes mais magros eles têm mais dificuldade de sobreviver ao desafio. Portanto, os pacientes que chegam com um percentual de gordura maior no desafio, eles têm mais facilidade de se manter, inclusive sem comer, por vários dias e conseguem ficar até o final do desafio, né? Isso daí já é meio que uma herança genética que a gente tem, né, dos nossos antepassados, porque nas condições, principalmente de frio intenso, os que tinham uma capacidade de acumulação de gordura maior foram eles que acabaram sobrevivendo, né, e se reproduzindo até chegar aos seres humanos que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente tem uma herança genética aí que favorece o ganho de gordura corporal. Então os mais magros nesse sentido de sobrevivência, né, nesses ambientes eles vão ter sempre mais dificuldade do que aqueles que já vêm com um acúmulo de gordura corporal. Aí para fazer um resumo aqui, um apanhado, né, em relação às considerações aí que eu avaliei desse reality show, né, considerando a questão da nutrição, é que emagrecer rápido não é saudável, né? Então, se você viu uma pessoa que está perdendo muito peso numa quantidade de tempo bem pequena, a gente pode já observar que existe algum problema aí. Provavelmente essa pessoa não está perdendo só gordura corporal.
né? Então a gente já vai para esse ponto aqui que perder peso não significa emagrecer. Então as pessoas se prendem muito à questão da balança, né? Mas aquele peso que você está vendo na balança não significa exatamente que você está perdendo só gordura. Dependendo do contexto da sua dieta, você também pode estar perdendo massa muscular. Perder massa muscular no processo de emagrecimento não vale a pena, pelos motivos que eu já mensurei antes, né? Você vai ter várias perdas de performance, inclusive de imunidade, se você ficar perdendo massa muscular. Hidratação e consumo de proteína é fundamental para a manutenção da saúde e massa magra, né? Então, beber água é importantíssimo. Muita gente não valoriza isso, né? Mas beber água é fundamental e consumir proteína também, né? Para que você possa manter a massa magra, a imunidade, como eu falei, né? E, se possível, dividir esse consumo de proteína em todas as refeições, né? Porque isso vai favorecer para que você evite a questão da perda de massa muscular. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Se você gostou aí desse conteúdo que eu trouxe, né, dessa nova forma de apresentar o conteúdo, deixa o like aí e me segue aí nas redes sociais, né, principalmente YouTube, Fabiano Braz, Instagram, Fabiano Braz Nutri, ok? Pois um abraço aí e até o próximo vídeo.